Olá, pessoal do nono, especialmente para os meus alunos aí do nono 28. Então, pessoal, hoje eu vou retratar com vocês sobre a gametogênese. Eu falei sobre ela um pouco na última aula, mas aqui a gente vai entender melhor como que acontece esse processo. Então, a gametogênese, tá? Ela é um processo em que ocorre a produção de gametas. Só que aqui, gente, eu vou me basear pelo gameta, tá? Humano. Apesar de que a maioria dos seres vivos, eles têm seus gametas, né? Então, o dos outros seres vivos é quase parecido com essa gametogênese daqui. Lógico que tem algumas diferenças, mas isso é uma coisa que a gente não precisa aprender, a gente só precisa mesmo aprender o processo geral, tá? Então, se você quer se especializar ou estudar essa parte, é só você procurar como que ocorre a gametogênese em outros seres vivos. Então, aqui eu vou utilizar a gametogênese padrão, né? Que está no suplemento de vocês. E aí, essa questão da gametogênese é mais voltada mesmo para seres humanos. Então, como vocês podem observar aqui, ela é um processo que produz gametas. E essa produção de gametas ocorre, né, no caso dos homens, ocorre no testículo, tá? Então, os espermatozoides, eles são todos produzidos aqui dentro do testículo, tá? E no caso das mulheres, tá? Ocorre no ovário. Aqui, ó. Tá aqui o ovário, tá? Na próxima aula, a gente vai entender mais ou menos como que ocorre a ovulogênese, que é a produção dos óvulos. A gente vai conhecer hoje como que ocorre o processo de espermatogênese, tá? Pra gente ir devagar, pra gente ir aprendendo aos poucos. Outra coisa que eu esqueci de falar. O nome dessas glândulas, tá, gente? Testículo e ovário, que é essa estrutura aqui, tá? Elas são chamadas de glândulas sexuais ou chamadas de gônadas, tá? E elas servem para produzir os gametas. Vocês não podem esquecer disso. Então, antes da gente iniciar aí, vocês lembram que a gente estudou lá no 8º ano sobre os cromossomos. E vocês sabem que os cromossomos, eles são estruturas que estão dentro do núcleo da célula, tá? E a gente vai falar muito sobre eles mais na frente, quando a gente for falar de espermatogênese. Uma coisa que você tem que entender é que o cromossomo, ele nada mais é do que DNA, só que é o DNA numa conformação diferente, né? Você sabe que o cromossomo, ele tem essa estrutura aqui, né? Como você pode ver, ele é formado por um braço aqui e um centrômero. Mas isso aqui não é para agora, né? Isso aqui é mais para o ensino médio de vocês mesmos. E você sabe que dentro aqui, né, do cromossomo tem várias coisas aqui que vão enrolando, né? Que vão se condensando, essa palavra não é muito certa, mas eu vou utilizar aqui com vocês, se solidificando, né? Que vai formando aí essa estrutura mais sólida do cromossomo, né? Que a gente chama de cromossomo metafásico. E no caso, se a gente desenrolar o cromossomo, a gente tem acesso ao DNA. O DNA é toda essa estruturazinha aqui, tá? Então, esse aqui é o DNA. O cromossomo é o DNA, só que todo enroladinho em várias proteínas, por isso que ele fica nesse formatozinho aí, parece um X. E quando você pega um pedacinho do DNA, por exemplo, essa parte azulzinha aqui, ó, tá? Nós vamos ter um gene. Aqui, essa outra parte verdinha é outro gene. Então, o cromossomo, ele é todo constituído de genes. E isso foi uma coisa que a gente aprendeu lá no 8º. Outra coisa que eu vou explicar aqui para vocês, e eu já falei, né? A gente vai utilizar como base o número cromossomal
dos seres humanos, que a gente vem trabalhando aí desde o 8º. E só para vocês conhecerem, gente, esses outros seres vivos aqui, o chimpanzé, o camundongo, o gato doméstico e os outros aí que eu coloquei, esses são os números de cromossomos nas células dele, tá? Esses 46 cromossomos nos seres humanos, que a gente vem trabalhando aí desde o 7º e 8º, é o número de cromossomos nas nossas células em geral, tá? Exceto nos gametas, que é o que a gente vai conhecer daqui a pouco. Então, vamos aprender o que é mitose. Então, a mitose, tá? Apesar de a gente ter comentado um pouco sobre ela no 8º ano, ela é um processo de divisão celular. Por que eu estou revisando mitose com vocês? Eu estou revisando mitose para que vocês consigam entender o processo de gametogênese mais na frente. Então eu vou revisar, não está no suplemento falando assim muito sobre ela, mas essa explicação aqui vai ser essencial para que você entenda todo o resto, tá? O que você tem que entender nesse sentido? Você tem que entender que as nossas células em gerais, as células humanas, tá? Elas têm 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, ele é representado em 2N, como está mostrando aí nesse desenho onde tem essa célulazinha aqui, tá? Deixa eu apontar aqui, ó, tá aqui o 2N. Esse 2N representa os nossos 46 cromossomos nas nossas células, tá? Ah, professora, mas esse 2N só representa os seres humanos? Não, gente. Esse 2N pode representar, por exemplo, o chimpanzé, tá? Então, por exemplo, se você for analisar as células do chimpanzé, você também vai utilizar 2N igual... 48 aqui. 48 cromossomos, tá? E aí você vai trabalhar com esse 2N, mas no caso aí você vai levar para o número 48. Só que como a gente vai trabalhar com células humanas, né? A gente vai focar aí no 46. A mesma coisa vale para esses outros seres vivos aqui. Então, o 2N, tá? Ele é representado pelo número de cromossomos nas células somáticas, né? Que são as células do nosso corpo em geral. E não as células como os gametas. Ou seja, né? Para representar os gametas já é uma outra coisa que eu vou explicar mais na frente. Então, gente, esse 2N aí representa 46 cromossomos em seres humanos e, no caso aqui nos chimpanzés, representa 48, mas vamos focar para 46. Então, quando a célula ela sofre um processo de mitose, ou seja, ela sofre um processo de divisão celular, ela vai se dividir em duas células. E vocês sabem que quando uma célula ela sofre mitose, o mesmo número de cromossomos vai para uma, vai para outra. Ou seja, as duas aqui vão ser 2N, ou seja, as duas vão ter 46 cromossomos. E aí, essa divisão ela vai acontecendo e vai ficando sempre nessa numeração aí, 2N, 46 cromossomos, tá? E aí fica infinitamente. Então, a mitose ela é um processo, na verdade, que não altera o número de cromossomos. A célula vai se dividindo com a mesma quantidade de número de cromossomos, tá? No caso aqui é 2N, aí aqui vai ser 46 cromossomos, aqui também vai ser 46, todo mundo aqui vai ser 46 e todo mundo aqui vai ser 46. Se fosse no chimpanzé, seria 48 todo mundo, tá? Então, agora a gente vai entender a meiose. A meiose, gente, ela é um processo um pouco parecido com a mitose, só que vai mudar uma coisa aqui, tá? E o que é a meiose? A meiose também é um processo de divisão celular igual à mitose, tá? E aí, o que acontece? Uma célula se divide, como se fosse uma mitose normal. Só que aí, o que vai acontecer aqui, gente? A célula vai se dividir, mas ela vai levar metade do número de cromossomos presente nessa primeira célulazinha aqui, tá? Ou seja, vamos levar em consideração a célula
humana, tá? Que é 2N. Opa. Ou seja, esse N aqui, gente, quando a gente divide 46 por 2, a gente tem aí 23 cromossomos, tá? Ou seja, a gente tem o N igual a 23. Então, o que acontece aqui, né? Aqui vai ser N, ou seja, aqui vai ter 23 cromossomos e aqui vai ter 23 cromossomos. Então, o processo de meiose é isso. É uma célula que reduz o seu número de cromossomos. Ah, professora, mas por que uma célula vai diminuir o seu número de cromossomos? E é isso que a gente vai aprender mais na frente. Por isso que eu estou revisando isso aqui com vocês. Ah, professora, mas vai voltar para 2N? Não, no processo de meiose não volta. Aí vai continuar esse mesmo processozinho aqui, onde todas as células vão ter 23 cromossomos, ou seja, N, N, N e N, tá? Então, isso que é meiose. Ela é totalmente diferente aí da mitose, tá? Então, vamos voltar aí para nossa aulinha. Então, a gente vai entender o processo de espermatogênese, tá? O processo de espermatogênese é um processo que, na verdade, ocorre, né, a produção de espermatozoide. Professor, em onde ocorre esse processo de espermatozoide e de espermatogênese, né? Onde é que ocorre essa produção? Ocorre no testículo. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu lá no 8º ano, nos nossos seminários, tá? De reprodução humana. Então, gente, o testículo, né? No caso, nos homens e nos animais masculinos, do sexo masculino. Do sexo masculino, que eu digo machos e fêmeas, tá? Então, gente, aqui nós temos um testículo. E aqui dentro desse testículo, ó, ele ampliou pra cá o testículo, tá? Tá aqui a setinha, vem seguindo. Ele ampliou pra cá. Aí você percebe que o desenho aí, ele cortou o testículo, né, no meio para que a gente pudesse enxergar como ele é por dentro. E aqui dentro do testículo, bem aqui, ele fez uma bolinha bem aqui, ó, tá? Ele tá tipo dando um zoom bem aqui, só num pedacinho. Aí esse zoom veio pra cá e a gente consegue ver um pedacinho aqui do testículo, só um pedacinho. E você tá vendo que bem aqui, ó, tem uma célulazinha chamada espermatogônia, depois tem uma célulazinha chamada de espermatócito, depois tem o espermatócito 2, aí depois tem as espermátides. Então, gente, todas essas células que estão aqui dentro, tá? E esse túbulozinho aqui, ó, e tá dentro do testículo, é chamado de túbulos seminíferos. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu lá no 8º, nos nossos seminários, tá? Tá aqui, ó, o nome dele, túbulo seminífero, tá? Então, gente, é aqui dentro que ocorre a produção de espermatozoide, ou seja, dentro do testículo. Ó, a gente veio de um caminho grande aqui, ó. Só um momentinho que eu vou utilizar aqui o laser. Então, a gente veio daqui do testículo, aí a gente foi pra lá pro testículo aqui, né, no corte. E bem aqui nesse único pedacinho do testículo, a gente consegue ver aqui um túbulozinho seminífero também em corte. E aqui a gente consegue ver a produção dos espermatozoides acontecendo. Então, isso que é espermatogênese. É um processo que ocorre para a produção de espermatozoide, tá? Ah, professora, já acabou a aula? Não. Agora que vai ficar um pouquinho mais complicado, tá? Ó, aqui, gente, nesse desenho, deixa eu voltar aqui para a canetinha. Aqui nesse desenho, ele mostra um túbulozinho seminífero, ó, tá? Tá lá no testículo. Não esqueçam que esses túbulos seminíferos tem um monte lá no testículo.
E aí esses túbulos seminíferos, ele aumentou aqui, ó, ele pegou o túbulozinho e aumentou aqui bem grande, ó, tá? Tudo isso aqui, ó, é túbulo seminífero, tá? Na verdade, é esse pedacinho aqui que ele tá mostrando, esse único pedaço. Então, nesse único pedacinho é onde ocorre a produção dos espermatozoides. Primeiro, o espermatozoide, ele é uma espermatogônia, tipo A e a tipo B. Depois, calma que eu vou já explicar esse processo para vocês mais na frente. Depois vai ser um espermatócito primário, ou você pode chamar de cito 1, tá? No livro de vocês fala sobre cito 1. Aí depois vem o espermatócito secundário, o cito 2. Depois vem as espermátides. Aí depois, quando chega bem aqui na espermátide, gente, ó, a espermátide vai começar a se transformar aqui, ó, em vários espermatozoidezinhos imaturos, tá? Depois, esses espermatozoides, eles vão se desprender daqui, ó. Aí, quando eles se desprendem, eles viram espermatozoides. Aí, eles estão prontos para caminhar até o epidídimo, né? O epidídimo fica bem aqui, ó. Quando eles são preparados todo aqui dentro do túbulo seminífero, eles vão vir para cá, ó, para essa estrutura aqui, ó, chamada de epidídimo. Aí eles vão cair aqui, ó, dentro do epidídimo, tá? Aí eles vão passar por aqui, por esse túbulozinho, e aí eles vão percorrer todo o trajeto durante a ejaculação do homem, tá? Então, gente, vamos continuar aí falando mais do processo de espermatogênese. Então, eu vou fazer agora uma análise mais específica desse desenho aqui no outro slide agora que eu vou mostrar. Então, gente, aí a gente tem uma célula, né? Uma célula 2N, isso quer dizer que ela tem 46 cromossomos, tá? E aí ocorre um processo de divisão celular. Que processo é esse de divisão celular? Esse processo é a mitose. Por que é mitose? Porque não alterou o número de cromossomos, continuou aqui 2N e aqui também, ó. Tá vendo que a célula tá com o mesmo número de cromossomos? Então, por isso a gente chama de mitose, que foi o que a gente acabou de aprender. Por isso que eu tô explicando mitose para vocês. E aí, pessoal, é que, na verdade, né, essa célula, ela vai passar por uma fase de crescimento, ó. Bem aqui, ó, daqui pra cá, ó, ela vai começar a crescer, ela vai ficar um pouquinho maior, tá? E essa célula a gente chama de cito 1 ou de espermatócito primário, tá? A gente pode chamar de espermatócito primário ou cito 1. Ah, outra coisa, não sei se eu expliquei, mas essa daqui são as espermatogônias, tá, gente? Então, pessoal, aí essa célula cito 1 ou espermatócito primário, ela vai passar por um processo de meiose. E aí, vocês lembram da meiose? A meiose é um processo em que o número de cromossomos, né, vai reduzir, tá? Ou seja, vai ocorrer aqui um processo de divisão celular por meiose, e aí o nome dessa célula aqui já não vai se chamar mais cito 1, vai se chamar cito 2, né? E aí a gente tem a nossa primeira meiose que acabou de acontecer. Você pode chamar de cito 2 essas células, ou você pode chamar de espermatócito secundário, tá? Eu recomendo chamar de cito 1 porque é um nome mais fácil, né, do que espermatócito. Mas o que é interessante é você também saber esses sinônimos, tá? Você não pode ficar se prendendo só a um nome, não. Então, pessoal, aqui, ó. Aí, essas células vão passar por uma segunda meiose. O que é essa segunda meiose? Ela vai se dividir, tá? Ou seja, o número de cromossomos vai permanecer N. E aí, essa daqui se dividiu em duas, essa aqui se dividiu em duas e formou duas célulazinhas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, essa aqui e essa aqui, tá? Essa daqui. E aí, como é o nome dessas célulazinhas aí, que acabaram de ser formadas? Elas são chamadas de espermátides, tá? Ah, então é daí que vai surgir o espermatozoide? Exatamente.
a partir de uma espermatogônia até uma espermátide, tá? É que vai ocorrer um processo de produção de espermatozoides. E outra coisa, essa fase aí que vai produzir os espermatozoides é chamada de fase de especialização ou espermiogênese, tá? Então, é a partir daqui que o espermatozoide vai surgir, a partir dessa espermátide. Mas lembrando que as espermatogônias é que deram origem inicial aí para todo esse processo aqui que eu acabei de explicar acontecer, tá? Então, a gente finalmente tem o nosso espermatozoide e esses espermatozoides aqui vão estar ativos para irem lá pro epidídimo, para irem percorrer todo o trajeto até a uretra, né? Que é o momento em que o homem, no caso, vai sofrer aí o processo de ejaculação. Outra coisa, gente, esse processo aqui, ó, que vai daqui da cito 1, tá? Até aqui, ó, as espermátides, é um processo chamado de fase de maturação, tá? É tipo como se fosse uma fasezinha aí de desenvolvimento da célula, quando ela começa vai se diferenciando, tá? Então, pessoal, a gente finaliza por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre outro processo de gametogênese, que é o processo de ovulogênese, ou seja, a produção dos óvulos. Já adianto para vocês que é um pouco parecido com a espermatogênese, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.